Boa tarde para vocês. Com grande prazer que eu retorno à sala de vocês. Primeiro PD, Cotuca, 2015. Somos nós. 2015. Recentemente me foi incumbida a missão de dar uma aula sobre estática para vocês, mas já descobri que vocês tiveram uma introdução a estáticas. Estou correto? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode ver. Acrescentar para vocês, já que vocês já tiveram um pouco disso. Estática. Estática é uma parte da mecânica, ou seja, é uma parte da física que estuda o movimento dos corpos. Porém, pode parecer uma contradição. Você olha para o nome, estática, o cara está parado. Por que eu vou estudar um cara parado? Não, não é bem assim. Não é porque você está estudando estática que ele não vai se mexer em hipótese alguma. Ele pode se mexer sim. Aguenta aí. Então, ó, estática. Primeiro, você tem que analisar o formato do corpo. Até agora, você só trabalhou com corpos chamados ponto material. Alguém lembra o que é um corpo do tipo ponto material? Alguém se lembra o que é ponto material? Não sei se vocês tiveram aula disso. Qualquer coisa que é matéria. Eu até desenhei um ponto para vocês. Eu posso dar esse ponto para vocês depois, se quiserem. Desenhei um ponto vermelho aqui, ó. Seguinte, ó. Tá, fiz um ponto. Ponto material na física quer dizer é um corpo em que o tamanho dele não interessa para as nossas contas. É isso, só. Esse cara aqui é um ponto, porém, até hoje você sempre viu exercício de bloquinho, exercício de uma bola, alguma coisa, e nunca falaram o tamanho do corpo pra você. Ou você já usou o tamanho do corpo nos exercícios? Não, ele nunca importou pra gente. Nunca importou mesmo. Imagina, ó, o pontinho, esse bloco, essa bola. Os três são a mesma coisa, os três são pontos materiais. Por quê? O tamanho dele não interessa para as nossas contas. Então, até hoje, quando a gente mexia com forças, o que a gente fazia quando aplicava força nos corpos? Qual era o resultado após a gente aplicar uma força no cara? Ele só se locomovia aqui, ó, se mexia, exatamente. O problema é, se o cara é um ponto material e você mandar uma força nele, a força resultante dele for diferente de zero, ele mexe. Demorou. O problema é que nem todo corpo é um ponto material. Você vai aprender a estática do corpo extenso. A aula passada vocês viram a estática do ponto material. Ó. Caras que não interessa o tamanho dele. Pra como? Agora vamos ver estática do corpo extenso. Desenhei um outro cara pra vocês. Cadê meus desenhos bonitos? Esse aqui parece o cetro da Atena, do Cavaleiros, mas não é. Não. Pronto, esse aqui é melhor. Vai. Esse aqui foi a minha terceira tentativa. Usem sua imaginação, tentem entender o que é isso. Isso aqui é um parafuso e uma chave inglesa. Pode fazer ele. Já está encaixado. Tem um parafuso e uma chave inglesa. Pode fazer ela girar. Pode fazer ela girar ou não. Então é o seguinte, esse corpo é extenso. Se eu falar, vou aplicar forças nesse cara, você pode afirmar com certeza o que vai acontecer com o cara? Não, né? No de lá, se eu falar, apliquei forças, vai mexer para determinado lado, do lado que puxar mais forte. Aqui não, ó. Imagine, parafuso preso na parede. Esse aqui é a única coisa móvel, beleza? Se eu aplicar, vou aplicar 4 forças diferentes aqui. F1 tem a mesma intensidade do F2, tem a mesma intensidade do F3, tem a mesma intensidade do F4. Vou aplicar 4 forças, só que em lugares diferentes. Vamos ver o resultado do negócio. Se o F1 for exatamente aqui, ó, na direção do meu dedo indicador,
Consegue imaginar? Consigo fazer esse cara girar, na sua opinião? Não. Porém, se eu fizer uma força de mesma intensidade, ó, uma força chamada F2, só que num lugar um pouquinho diferente, consigo fazer o cara girar? Dá pra girar, né? A partir daqui já começa a girar. Saiu da reta desse parafuso aqui, já dá pra começar a girar. E se eu aplicar uma força F3 um pouquinho mais longe, tipo aqui no cabo, ó, com a mesma intensidade, não consigo fazer esse cara girar? Demorou. Percebe que quanto mais a distância aumenta, mais fácil fica fazer o cara girar. O mesmo é com a porta. Para você abrir uma porta ou uma janela, você agarra na ponta. Se agarrar no meio do caminho, você tem que fazer muito mais força para abrir ela. Então, fazer uma quarta força aqui para vocês aprenderem outra coisa indiretamente. Ó. Se eu fizer um F4 aqui, ó, com a mesma intensidade de todas as outras, consigo fazer esse cara girar? Não. Então perceba, esse cara, F1, não consegue fazer girar. F4 não consegue. F2 e F3 conseguem. Tem alguma coisa de diferente entre elas, mas não é a intensidade. A intensidade não é igual? O que você pode concluir dessa diferença entre as quatro? Agora tá assim. Depende do lugar, maravilha. Vou tentar reproduzir aqui. Vou apagar o F1, F2, F3, F4 que está atrapalhando a ilustração. Muito bem, ó. Reproduzir em zoom para vocês. Reproduzir em zoom. Então é o seguinte, qual era a diferença entre elas? Ó? Essa aqui era o F1 vetor. Aqui foi aplicado o F2 vetor. Aqui foi aplicado o F3 vetor. Força 3. E aqui foi aplicado F4 vetor. Porém, em módulo, os quatro eram iguais. O módulo da força 1 igual ao módulo da força 2, igual ao módulo da força 3, igual ao módulo da força 4. Repare, apesar da intensidade ser igual, a capacidade de fazer ele girar é diferente, não é? Então, não depende só da força. Depende de um outro negócio. Qual que é o nome desse negócio que você acha? Posição quase, mas tem a mesma unidade de posição. Como? Localização quase. Seguinte, nessa matéria a gente chama essa distânciazinha de braço. Não entendo. Eu tenho dois braços. Não. Outro braço. Esse aqui é o braço de alavanca. Braço de alavanca. Ele é a distância até o eixo em que ele está preso. A distância até o eixo que ele está preso. Então vamos lá. Ó. O eixo em que está preso. Ó. Esse aqui é o parafuso, está preso nessa linha pontilhada aqui, beleza? F1 e esse eixo. Qual a distância entre os dois? Zero. Ele está exatamente em cima, né? Se a distância entre eles é zero, o braço desse aqui, B, o braço é zero. Ótimo. Ó, e esse F2 no eixo aqui do parafuso, que é o eixo fixo? Não sei quanto é, porém, ó, você imagina outra reta aqui, ó, a reta da linha da força aqui, ó, tá vendo? Linha da força. Daqui até aqui tem uma distancinha. Já é um braço diferente de zero. Vou fazer de outra cor. F3. Qual a distância dele até o eixo aqui? Você imagina a linha da força aqui, a distância dessa linha para o eixo.
Aqui até aqui tem um outro braço aqui, ó. Vou chamar de braço 3. Esse aqui é o braço 1 e esse aqui é o braço 2. E é relacionado a cada força. Então, ó, percebe que o braço do 3 é maior que o braço do 2? E qual dos dois tem a maior capacidade de fazer o cara girar? O 3. Então percebe que quanto maior o braço, maior a capacidade de fazer ele girar. Beleza, já está no caminho certo. Então, e esse F4, já passo para a fórmula, já, rapidão para vocês. Esse F4, qual a distância dele para o eixo? Aí tá. Imagina o prolongamento da linha da força aqui, ó. Imagina a linha da força. A linha da força não passa pelo eixo também? Qual a distância daquele cara para essa aqui? 0. Ele passou exatamente pela linha do eixo. Então não tem, esse cara tem braço 4 igual a 0. A distância dele até o eixo, a linha imaginária do eixo, é 0. Ele passou exatamente em cima. Então é o seguinte, a gente vai aprender uma nova grandeza. O nome dessa grandeza é torque. Ou momento de uma força. Oi? Pode. Torque, o momento de uma força. Essa nova grandeza, o que ela faz? Ela mede a capacidade de uma força a média capacidade de uma força média capacidade de uma força de fazer um corpo girar. Média capacidade de uma força de fazer um corpo girar. Essa é a definição por escrito dela, que eu acabei de tirar da cabeça. Ó, por escrito. Torque ou momento de uma força, você tem que lembrar. Mede a capacidade de uma força de fazer um corpo girar. Então é o seguinte, se voltarmos para esse exemplo aqui, ó, qual era a capacidade dessa força 1 fazer um corpo girar? Então você garante para mim que momento 1 é igual a 0. Porque ela tem capacidade 0 de fazer o corpo girar. O momento dela é 0 mesmo. E o F2? Ele consegue fazer girar? O F2 consegue fazer o corpo girar? Consegue, ótimo. E o F3? Também. Qual dos dois consegue fazer ele girar com mais facilidade? F3. Então, uma conclusão que a gente pode chegar é uma relação entre o M2 e o M3. Qual dos dois é o maior? M3. O M3 tem a maior capacidade de fazer o cara girar. Perfeito. E o M4? Que é baseado na força 4 aqui, ó. 0. M4 igual a 0. Eu nem passei valores para vocês, porém, você já sabe dois momentos. Dois momentos vale 0. E eu tenho certeza que o do 2 é menor do que o do 3. Já matou muitas coisas por dedução lógica. Mérito de vocês, se vocês entenderam, estou falando uma vez só. Então vamos lá, ó. Torque, ou momento de uma força, é isso aqui. Mede a capacidade de uma força de fazer o corpo girar ou não. Em números, na hora da conta, que a Gloss não vai pedir para vocês por extenso, o que é um torque? Ela vai falar, calcule. Eu dar uma figura, calcule. Então vamos lá. Vou passar uma fórmula só que vai resolver todos os casos. Se você folhear vários livros, ele vai dar uma fórmula para cada caso. Eu vou passar de uma vez só. Momento de uma força é igual a força vezes braço de alavanca vezes seno
Em que F é a força. Qual a unidade de forças no sistema internacional? Ótimo. Braço de alavanca, ó. Tem que lembrar o que é braço. É a distância até a linha da reta. Não, do eixo do cara fixo. A reta do eixo. Braço de alavanca. Braço de alavanca não é uma distância? Qual a unidade dela no sistema internacional? Perfeito. E seno, o que é isso? Já estudaram em matemática? Ótimo. Então vou facilitar para você. O que é esse θ aqui, ó? É o ângulo entre inteiro. É um ângulo. Eu não desenhei nenhum ângulo ali. Onde que é esse ângulo? Cadê? Entre a força e o braço. Braço. É o ângulo entre a força e o braço. Tem que estar na fórmula também. Então vamos ver se faz sentido esse negócio aqui, ó. Diz pra mim, ó. Vou fazer com os dois braços pra você entender, ó. F1, a direção dele é? Beleza. E o braço, quanto que é? 0. Uma força vezes 0, quanto que dá o momento? 0. Já acertou. Ali, ó. Perfeito. Agora vamos ver esse aqui. F2, direção da força? Para que direção está o braço? Horizontal. Qual é o ângulo entre os meus dois braços? 90. Qual que é o seno de 90 na sua cabeça? 1. Ótimo. É 1. Você vai fazer a intensidade da força vezes essa distância vezes 1. Você achou o momento do cara. É que eu não passei de dar valores, então não tem como calcular agora. Mas é esse o raciocínio. Você tem que pensar na direção da força, na direção do braço, ver o ângulo entre eles. A F3, como é que é o ângulo entre eles? 90 também, ó. F3 é vertical, braço horizontal. Entre nós tem 90 graus. Seno de 90 é 1. Você só vai fazer força vezes a distância ali. Um vezes o outro, fim. Esse aqui, ó. Qual que é a direção da força? Horizontal. E quanto vale o braço? 0. Uma força vezes 0? 0. O momento dessa força é 0. Fechou. Mas por que você botou esse seno? Não poderia ser só força vezes braço e é muito mais fácil? Não, porque na sua prova com certeza vai cair forças na diagonal. Com certeza absoluta. Forças na diagonal, você vai ter que ver se vai fazer o cara girar ou não. Daí você tem que usar esse seno. É o ângulo entre a força e o braço. Tem um angulinho ali. Você faz seno desse ângulo, provavelmente vai ser um ângulo fácil para você. Ou vai dar o valor do seno para você. Oi? Ah, quem? Pode falar. Já aprendeu? Ah, que bom. Oi? Momento é uma grandeza física vetorial ou escalar? Momento escalar. Mas força Aí que tá. é um vetor. Vamos pela forma, ó. Força é um vetor. Distância ou comprimento é vetorial ou escalar? É vetorial. Se eu falar, andei 10 metros, você sabe pra onde eu fui? Não, eu tenho que falar a direção e sentido também. Eu posso dar 10 metros e cada um vai imaginar em um lugar. Vetor vezes vetor dá escalar. Esse momento, você não vai responder com esse aqui setinha para cima, porque o produto entre dois vetores é um escalar. Não é? Não, o produto vetorial entre eles dá um escalar. Pensar em força magnética, por exemplo, você tem a velocidade multiplicada pelo movimento magnético, você tem a regra da mão do outro. Certo? Sim. Velocidade vezes campo, dá um vetor força.
Mas isso é contra tudo que eu aprendi na vida. Não, eu aprendi que vetor vezes vetor é escalar. Perpendicular, no mesmo, um considera no sentido do movimento, o outro considera perpendicular ao movimento, para fazer o cara girar. Apesar da unidade ser igual, a unidade desse cara aqui é Joule, é um J. Vocês não veem no primeiro ano aqui, que eu saiba. Vocês já viram antes? Pode falar. Ah, não. Eu queria saber se dá pra deduzir dessa forma. Dá pra deduzir? Dá, mas eu não lembro como. Eu vi, antes de dormir eu vi, mas não lembro. Não lembro. Você sabe, Glaucio? Na verdade, eu nunca tive essa expressão, mas de fato eu também especial, né? Só que o conhecimento da frase você consegue chegar na expressão. Quanto mais força, maior a tendência rotacional. Quanto maior a distância, Mais maior a fácil. tendência rotacional. Então, eu nem como ter um código, eu saber o movimento. Ah, entendi. Não sei se o nível Eu já vi em livros escrito torto. universitário. Não, isso não é. Não, meu professor passou em lousa como torto. Enfim, não confunda, isso aqui é trabalho. O de cima é trabalho, outra unidade. Mais alguma pergunta? Viu? Tem a ver com aquele torque lá, eu já fiquei lá, jogando em Fortnite, né? Tem o torque do carro. O torque do carro? Acho que tem. O cara com maior torque não roda mais forte, a roda e ele corre mais. Eu acho que é por aí. O cara tem um torque grande, ele é capaz de girar a roda com mais intensidade e o carro corre mais. Torque maior, o carro mais potente. Desnorteou aqui. Ô, ventou. Socorro. É verdade. Socorro. Então é o seguinte, ó. O caso que eu não fiz com vocês oralmente é o mais intuitivo. Imagina a mesma figura. Eu vou aplicar duas forças no mesmo lugar agora. Só que as forças têm intensidade diferente. Eu vou escolher o ponto do F3. Vou mandar duas forças aqui. Se eu mandar uma força de 10 newtons e uma força de 100 newtons, qual das duas tem a maior capacidade de fazer o corpo girar? É de 100. Se a posição está igual, quer dizer que o braço é igual. Mas se você variar a força, também variou o momento. Variou a força, tem maior chance de fazer o cara girar. Não. O momento da força de 10 você calcula dá um número. O momento da força de 100 você calcula dá outro número. Compara esses dois números. O número que der maior é o que mais tem capacidade de fazer o cara girar. Daí você faz um por vez. Um por vez. E vai ter que adotar um sentido convencional que para fazer as contas. Porque é o seguinte, eu falar dar 20 reais na sua cabeça, você entende o que é dar 20 reais, mas se eu der 20 reais pra você, você fica feliz, eu fico menos 20 reais. Então, para uma pessoa é mais 20, para outra é menos 20. Então, aqui também tem que adotar um sentido. Porque dependendo do lado que gira, ajuda o cara. Ó, dependendo da direção da força, pode ajudar o cara a girar no anti-horário ou no horário. Tem duas possibilidades também. Então, esse aqui é o mais convencional dos livros, é o que eu odeio, mas deve ser o do seu livro, então eu vou passar ele também. Tem o sentido pra cá, ó, girar pra cá, e o sentido girar pra cá. Tem dois sentidos convencionais. E aí, você não precisa adotar eles. O que importa é você não confundir o sinal. Se tende a girar no sentido horário, tem que ter um sinal. Se a força faz o cara tender a girar no outro sentido, você tem que pôr o sinal contrário. O que importa é isso.
Bom, eu imagino que a glossa vai seguir um sentido da maioria dos livros. Mas da maioria dos livros, esse aqui é o negativo. Esse aqui é o positivo. Então é o seguinte, você pensa o seguinte, esse aqui é o sentido do relógio, não é? Se o relógio anda, você está ficando mais velho, você está cada vez mais perto da sua morte. Isso é ruim, menos. Quanto mais tempo passa, mais perto da sua morte, menos. E esse aqui pra cima? Esse pra cima aqui é o Shoryuken do Street Fighter. Você imagina que é uma magia. Magia é bom, positivo. Você não erra. Você não erra. Magia é bom, cara. Envelhecer é ruim. Envelhecer é ruim, magia é bom. Isso. Se vocês fossem mais velhos, eu falava outra coisa nesse aqui pra cima, mas tudo bem, não importa. Não importa. Vamos continuar. Por exemplo, pra vocês, ó. Vocês visualizarem com mais facilidade, ó. Tem uma barra de madeira presa por um pino. Essa barra de madeira considere com massa desprezível. Não importa a massa desse cara aqui não. É só para o primeiro exemplo, para facilitar a vida para vocês. Se tivesse massa, ia ter mais uma força. Chama-se peso. Eu vou fazer com menos força para vocês pegarem o jeito. Se a barra tem massa desprezível, seguinte, a barra total mede 1 metro. Daqui até aqui tem 20 centímetros. Vou aplicar duas forças. Vou aplicar uma força. Força 1 de módulo 10 mil aqui, ó. E vou aplicar uma força. Uma força F2. Eu quero saber qual que é o módulo. Seguinte. Pergunta do cara. Calcule a força 2 para que esse cara não gire. Calcule quanto deve valer a força 2 para que esse cara não gire. Você vai ter que ter pulo do gato aqui, ó. Não é só a fórmula, você tem que ter mais um pensamentinho para fazer. O que precisa para o cara não girar? A força vai ser grande solução tem que ser zero. Não. Tem que ser zero. Não, se o momento dos dois caras for zero, talvez o cara não gire mesmo. Se todos os momentos der zero, o cara não gira, certo? Mas você acha que a força 1 ali, o momento dele é zero? Então já não deu certo. Eu vou aplicar os dois. Os dois vão ter que ser iguais. Perfeito! Então vamos lá, como você faria isso? Você calcula o braço do 2. Qual que é o braço do 2? Vou fazer de cor colorida. O resto, que é 80 centímetros. Ótimo. Primeiro passo para a vitória. Descobrir os braços. Agora você sabe os braços. Então é o seguinte, ó. Antigamente, quando você fazia um exercício de blocos e falava, o cara tá em equilíbrio. O cara tá em equilíbrio. A palavra equilíbrio, ela tem 2 sentidos possíveis. E esse é o perigo. Equilíbrio. Equilíbrio. Se a gente está falando do ponto material, como é que faz para o ponto material estar em equilíbrio? A força resultante que atua no cara, o somatório de todas as forças, tem que ser quanto? Para estar em equilíbrio? 0. Ótimo. Se o cara não tem tamanho, isso aqui é o que bastava. Vou somar as forças, tudo tem que dar 0 porque o cara não se mexe. Opa! Isso aqui era o antes. Agora, o corpo extenso é um pouquinho mais difícil. O corpo extenso tem 2 condições.
Extensivo não, corpo extenso. Agora, somatória das forças tem que ser 0 para a barra não andar, beleza? E tem mais um negócio, para o cara não girar, a somatória dos momentos, ou momento resultante, tem que ser igual a 0. Se somar todos os momentos de todas as forças que atuam no cara, é igual a 0. Daí o cara não gira. Esse aqui é o para não gira. Esse aqui é para não anda. Para não andar, precisa a somatória das forças ser igual a 0. Para não girar, somatória dos momentos tem que ser igual a 0. Então, é um pouquinho, uma condição a mais que você tem que ver. E outra coisa, nos livros de vocês não vai estar com essas palavras, mas eu prefiro que vocês entendam a ideia antes de ver as palavras difíceis. A ideia está entendido? Somatória das forças igual a 0, daí o cara não vai andar. No corpo extenso do estático, eu quis dizer. Porque pode ser MRUV, MRU. E o somatória dos momentos igual a 0, o cara não gira. Nos livros de vocês vai ter termos técnicos. No lugar da palavra anda vai estar translada. O cara não translada. Daí você vai pensar na Terra ao redor do Sol. Andando ao redor dele. É o mesmo cara, é o anda. Esse é o não translado. E o não gira. No seu livro vai estar não rotaciona. Não rotaciona. Não rotaciona. Então é o seguinte, sabendo da minha dica ali pra vocês, a diferença de resolver um exercício que é ponto material e corpo extenso. Dá pra começar a fazer esse exercício? Eu quero que o cara fique parado. Quanto vale o F2? Ó? O cara está em equilíbrio. Está em equilíbrio. Quanto vale o F2? Para começar. 10. 10? Não, menos 10. Não. Tem que ser igual, tem que dar 0, então. Oi? No momento 1. O momento 1 tem que ser igual ao momento 2 para manter o. Pode ser. Aí você iguala. Se só tem essas forças. Qual que você achou de 1000 e faz a equação? Isso é o jeito intuitivo e dá certo, mas você pode usar somatória dos momentos igual a 0. Daí você usa aqueles sinais ali, ó, o mais e menos. Quem tende a rodar no sentido horário é negativo. Você põe o sinal de menos e põe a fórmula aqui. E quem tende a fazer o cara a rodar no sentido anti-horário, você põe o sinal de mais e resolve isso aqui, igual a 0. Daí se passasse pro outro lado dava o que você falou. Um é igual ao outro, né? Dá certinho também. Regra de 3? Como que seria a sua regra de 3? Vamos ver. 10 tá pra 20? Inversamente proporcional. 80 por F2? Eu não recomendo a regra de 3, galera. Não recomendo. Tem mais de às vezes tem mais de 2 forças. É o primeiro exemplo. Mas aí, por exemplo, se eu fizer somatória de forças, não dá 0. É porque não desenha. Tem um prego, tem um pino. Tem uma força do pino. Força do pino. Força do pino aqui, ó. Uma força do pino. Que ainda não calculei quanto vale. Tem uma força do pino, sim senhor. Essa aqui é a força normal, porque tentou penetrar um no outro. Força contrária à penetração normal. Isso aqui chama de força do pino. Chama de força do pino. Vocês estão com a mente maliciosa? Eu falei certo, prego. Tem 3 forças e 3 momentos. Quando você tem uma situação dessa, ó, conselho meu, quando tem muitas forças e você está em dúvida por qual começa, ó, somatória das forças igual a 0 ou somatória dos momentos igual a 0, começa pelo momento. Começa por ele. Ele é o melhor para começar.
Vamos lá. Somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Ou momento resultante, tanto faz. Outro jeito de escrever, vai que aparece um dia pra vocês assim. Então, ó, momento da força 1 mais momento da força 2 mais momento da força do prego tem que ser igual a zero. Não é a somatória dos três? Agora tomem cuidado com os sinais, ó. Como é que é a fórmula do momento mesmo? É força vezes braço, sendo do ângulo. Beleza, mas braço é a distância da onde até onde? Do lugar que a força tocou até o eixo fixo. Vamos ver. F1, qual é a distância do F1 até o eixo fixo? 20 centímetros. Perfeito. Tem uma distância aqui, daqui até aqui. Ah, tá escrito aqui. 20 centímetros. Então, ó, seria a força 1 vezes braço vezes seno. Ó, braço 1 vezes seno de θ mais força 2 vezes braço 2 vezes seno de θ linha mais força do prego vezes braço do prego. Vou apagar aqui. Isso aqui foi só uma dica. Vezes seno do outro ângulo. Tudo isso deve ser igual a zero. Diz pra mim, sabe quanto que vale o F1 em módulo? Sim, 10 10. Ótimo. Quanto vale o braço? 1. Braço 1? 0,2. Ótimo. Qual que é o ângulo entre a força e o eixo? Não tem. Seno de 90? Ó, perfeito. Vezes 1. F2, alguém sabe? Não. Só. Seguinte, tem que adotar o sinal. Esse momento do cara 1 faz o cara tentar rodar no sentido da envelhecer ou do cara da magia? Do envelhecer, só que é uma continuação aqui, não. Então, esse cara aqui, você enfia que sinal? Negativo aqui. Perfeito, ótimo. E esse F2 tende a botar o cara no sentido da magia ou do cara de envelhecer? Mais. Sabe o valor do F2? Mas e o braço 2? Sim, 0,8. E o seno? Enxerga o ângulo de 90 aqui também, ó. Você enxerga o ângulo de 90? Opa! Tem um 90. Que bom que vocês entendem. Não preciso fazer o braço toda hora. Força do prego. Agora eu quero ver. Sabe quanto vale? E a distância do braço do prego? A força do prego tá na vertical aqui. E o eixo do pino também está ali. Qual que é o ângulo entre os dois? Seno de 0? Ah, nem precisa, ó. O braço é 0. Opa, nem precisa. Braço 0, não importa o seno. Tudo isso é igual a 0. Se o braço já é 0, a distância ele já está no próprio lugar, no eixo do cara. Mas se você fosse ver o seno aqui também acho que ia dar. Não ia não. Aí assim. E assim. Sobrou alguns valores, dá para calcular F2? Vamos lá. Esse menos 10 vezes alguma coisa, vou resolver para vocês. 10 vezes 1, 10. Vezes 0, 2, 1. Esse aqui eu vou resolver para vocês também. 1 vezes isso, vezes isso. Tudo isso igual a 0. Passa para o outro lado. 2 positivo. F2 igual a 2 sobre 0,8. Quem sabe quanto é isso? 2,5. 2,5 Newton. Acabou de descobrir quanto vale. Oi? Entende? Ali esse negócio do MF do prego é necessário? Porque sempre vai dar 0, não é?
Vai, mas ele existe, é bom saber que ele existe. Existe e o momento é zero. É que a força não é zero. A força não é zero, depois você vai ter que considerar a existência dele. Então, ó, se a pergunta fosse só calcule F2, matou. Vocês passaram de ano, passaram nas suas provas e descobriu que é 2,5. O problema é, se ele quiser apelar com você, fala assim, ó, calcule a intensidade da força que o prego faz sobre a madeira. Oi? Que é o que o exercício vai pedir. O exercício nosso assim vai pedir. Calcule a força que o prego, a intensidade da força do prego. E aí? A intensidade da força do prego se faz assim, ó. Somatória das forças, ou força resultante, né? Uma coisa, é igual a zero. E analisa todas as forças que tem, ó. Tem quantas forças para cima, quantas forças para baixo? Ótimo. Então é o seguinte, forças para cima. Vamos adotar o sinal. Para cá é mais. Subindo é mais. Adotei. F1 é mais ou menos 10. E o F2 é mais ou menos 2,5. Mais 2,5. Também está subindo para cima. E a força do prego, para que direção é? Menos força do prego. Tudo isso igual a 0. E esse aqui dá 12,5. Esse aqui passou para o outro lado. Você descobriu que força do prego tem essa intensidade. Opa! 12,5 newtons. Dá para calcular todos. Só que, primeira dica. Se você tem os dois jeitos de começar, soma das forças igual a zero, soma dos momentos igual a zero, começa pelo momento. Começa pela magia. Muito melhor. Você começar pelo momento, você descobre alguma coisa, depois você usa no outro, somatória de força. Dúvida nesse aqui?